1 João, capítulo 1, verso 5, diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica. Então aprendam isso. O espírito imundo, ele precisa de sujeira, ele é imundo. Se você não entender isso, você nunca vai dar um passo adiante na guerra espiritual. O espírito imundo habita na lixeira, o espírito imundo habita no pecado, ele se alimenta disso. Então, não adianta você expulsar demônio se você não purificar a vida da pessoa. Ou seja, se essa pessoa não for discipulada, se ela não jogar fora da vida dela o pecado, se ela continuar na iniquidade, aquele espírito imundo vai permanecer recorrente na vida dela. Então, vamos entender melhor essa questão. O espírito imundo se alimenta de pecado, isso está definido. Ele precisa de pecado. É muito comum, num processo de libertação, tem alguns quadros que o demônio sai e volta, sai e volta, sai e volta. Fala, em nome de Jesus, pega a tua lixeira e sai. Você fala isso, o demônio sai. Dá 5 minutos, você está ainda atendendo a pessoa, aquele mesmo demônio, a mesma pombagira, o mesmo Exu, o mesmo caboclo, o mesmo Zé Pilintro, mesmo, enfim, o nome que seja. Esse mesmo espírito imundo, ele volta. Por quê? Porque ele é atraído pelo pecado. Preste atenção. O diabo, ele não tem centralidade na Bíblia. Se você olhar assim, ele é periférico, ele é um ser que anda ao derredor, ele não tem centralidade, ele não comunica um papel central. O papel central na Bíblia está para Jesus, mas ele anda ao derredor, bramando comunhão, buscando a quem possa devorar. Em Jó capítulo 1, verso 2, Deus pergunta para Satanás, verso 3, de onde veio? Ele fala o seguinte: eu vim de rodear a terra e passear por ela. É por isso que alguns espíritos imundos têm esses nomes, e Giramundo, é o Exu das 7 Giramundo, das 7. Então, eles têm a pomba gira, e quem trabalha com libertação sabe disso. É comum você estar ministrando, a pessoa vai confessando o pecado, ou seja, vai desautorizando a presença do diabo. Quando você confessa pecado, o sangue de Jesus vem sobre você. O diabo perde a autorização, ele perde a força, ele não consegue mais, ele precisa de um lugar para se segurar. Que lugar é esse? É o pecado. E à medida com que você confessa o pecado com a tua boca, é com a boca, não é confessar na mente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9, se tu no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e com a tua boca confessares, você vai ser salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Então todo tipo de libertação, ela acontece como? Quando a pessoa confessa o pecado. Então você está ali, e o espírito imundo está indo embora e voltando, indo embora, isso significa o quê? Que a pessoa permanece no pecado. Então, por isso que o papel do pastor, do obreiro, o papel do intercessor, o papel do líder de célula, quando a igreja tem célula, enfim, ele é importante porque ele conhece o meio que a pessoa está vivendo. Então tem quadros, por exemplo, um quadro que de uma menina que eu tratei, ela, filha de pais cristãos, se desviou por causa do namorado. É sempre assim. E o namorado, um moço bonito, que era filho de um feiticeiro, um babalorixá. E ele vinha e lançava feitiço sobre ela. Você sabe que quando a gente tem relação sexual, eu vou ensinar para vocês isso na sexta-feira, você cria uma aliança de alma, né? 1 Coríntios capítulo 6, aquele que se deita com a prostituta, se faz uma só alma com ela. Então, essa questão da sexualidade, ela está muito clara na Bíblia, a ligação que você tem. Hebreus capítulo 14, verso 3 diz, seja o vosso leito sem mácula. Ele está falando que a sexualidade, ela inspira o mundo espiritual, mas os que se dão à prostituição, ao adultério, Deus os julgará. Então essa moça tinha essa relação com esse rapaz, e toda hora ficava endemoniada. Eu falei assim, só tem um jeito, é você terminar com o moço. Essa palavra, ela parece muito dura para quem está vivendo em pecado,
Mas você tem que escolher, ou Deus ou pecado. Não há como você viver em pecado e com Deus ao mesmo tempo. Não tem como fazer isso. Se você tem paz com o pecado, você não tem paz com Deus. Ela acabou terminando, ela entendeu isso, mas ficava muito endemoniada, muito endemoniada. Ela terminou com o rapaz e começa a vir para a igreja normalmente, as manifestações cessam. Aí daqui a pouco, no final do culto, pastor, ora por mim. Fui orar, ela manifestou. Falei assim, você voltou com o namorado? É, pastor, ele veio para a cidade aqui e nós acabamos indo juntos para um motel. Então, por que o espírito imundo ele vai e volta? Porque ele encontra pecado. Mateus capítulo 12, Jesus diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, espírito imundo, é sujeira, tá? É um espírito que anda na sujeira. Ele sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Ele fala, vou voltar para a minha antiga casa de onde saiu. Ou seja, ele tem um GPS lá. E ele vai falar o que para a gente? Ele encontra a casa limpa, vazia e adornada. Já houve libertação? Houve, está limpa. Vazia, Jesus não está lá, não houve discipulado. E ela está adornada, preparada para receber alguém. O que ele faz? Ele vem e traz consigo outros 7 piores. E a vida dela termina pior. É aí que manifesta lá o demônio das 7 encruzilhadas, das 7 facadas, das 7 flechadas, das 7 rosa vermelha, e por aí vai. Vocês estão entendendo isso? Então, expulsar demônio, gente, é muito simples. Qualquer um expulsa demônio. A Bíblia deixa a gente pensar que até Judas expulsou demônio. Judas, o traidor de Jesus. A Bíblia diz, eles voltaram alegres, dizendo, nós expulsamos demônios. Ela deixa você especular isso. Agora, expulsar demônios é um ato. A libertação não é um ato, é um processo. Então existem quadros de libertação que eles demoram semanas. O quadro que eu tratei que demorou mais foi um rapaz, eu tratei ele por 2 anos. Então esse moço vivia um processo de homoafetividade, de homossexualidade, e ele não queria ser homossexual. Então ele veio pedir socorro espiritual para a gente, e nós ficamos 2 anos com ele. É uma história muito bonita. Esse moço foi liberto logo nos primeiros 6 meses, mas eu o acompanhei por 2 anos, e depois de 2 anos, ele se casou com uma moça, que eu mesmo fiz o casamento, já tiveram filhos. Ele hoje está liberto dessa perseguição que ele tinha no caso dele era uma perseguição espiritual. Tem quadros, eu tratei de um jovem, ele trabalhou com feitiços, começou a se envolver com Tai Chi Chuan, com yoga, com esses envolvimentos orientais, aí caiu para dentro da religiosidade que veio importada da África. Enfim, o moço, foi um quadro muito difícil. A libertação dele demorou em torno de 4, 5 meses. Agora, tem quadros que se resolvem num dia, tem situações que se resolvem, mas lembre-se disso, é sempre um processo. Então não é só expulsar demônios, é você colocar Jesus no coração dele. Então é por isso que o processo de libertação hoje eu só faço quando a pessoa é batizada. Então ela vem, eu quero que me liberte, vem para a libertação, vem para o discipulado, seja batizado. Ela tem que aprender, ela tem que trazer Jesus para dentro. Por quê? Se você só expulsa o demônio, ele sai de casa, ele volta para casa, a casa está vazia, ele vai trazer 7 piores. Entenderam isso agora? Agora, libertação e batalha espiritual são 2 coisas diferentes, gente. A libertação, você investiga as razões pelas quais um espírito imundo explora a vida de alguém. A batalha espiritual não tem manifestação demoníaca, tá bom? Então, o fato de você libertar não significa que vai manifestar um demônio. Em Lucas capítulo 13, verso 10, eu estou dando esses textos aqui, você pode anotar aí, consultar depois na sua casa, é importante, tá bom você ler na sua Bíblia. Lucas capítulo 13, verso 10, a Bíblia conta a história de uma mulher encurvada, possessa de um espírito de enfermidade.